Bom, pessoal, então vamos finalizar aí os exercícios que eu passei para essa semana. Questão 26 diz assim: Manuela quer pintar as 4 paredes do seu quarto usando as cores azul, rosa, verde e branco. Cada parede de uma cor diferente, certo? Ela não quer que as paredes azul e rosa fiquem de frente uma para a outra. Então pergunta assim: de quantas maneiras diferentes ela pode pintar o seu quarto? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as informações que a gente consegue extrair aqui da questão. Bom, então a gente sabe que o quarto dela tem 4 paredes, ok? Que as cores disponíveis para Manuela pintar são azul, rosa, verde e branco. Bom, as cores, pessoal, tem que serem distintas, porque ela quer uma parede de cada cor, certo? Então, ela não pode ter o caso onde as 4 paredes são azul, porque cada uma das paredes tem que ter uma dessas 4 cores aqui, certo? Uma única cor, ou seja, não pode ter 2 paredes com a mesma cor, etc. Bom, então vejam que aqui, pessoal, quem são as mesmas situações são justamente escolher a cor para a parede 1, escolher a cor para a parede 2, escolher a cor para a parede 3, escolher a cor para a parede 4. Então, a gente quer determinar a quantidade de possibilidades que a gente tem para cada uma dessas situações, certo? Para justamente determinar de quantas maneiras diferentes que ela pode pintar o quarto dela. Bom, antes disso, pessoal, tem outra informação que a gente pode tirar sobre a questão 26, que é justamente essa daqui. Fala que ela não quer que as paredes azul e rosa fiquem uma de frente para a outra. Mas uma coisa assim que eu tenho que falar para vocês, sempre que um problema coloca uma restrição, uma proibição, façam essa proibição e vejam o que acontece no decorrer do raciocínio, certo? Então, eu vou considerar então aqui no esqueminha o que acontece até o final quando eu considero uma parede azul de frente para a rosa, certo? Então eu desenhei aqui para vocês, estou fazendo esse esqueminha aqui, está representando o quarto da Manuela, certo? E aqui eu estou nomeando as paredes, certo? Então assim, eu estou chamando de P1, a da direita é P2, a de baixo P3 e a da esquerda P4. Bom, então eu estou considerando aqui, estou dizendo para vocês que eu escolhi para P4 a azul e coloquei a rosa de frente para azul. Lembrando que isso a Manuela não quer que aconteça. Eu não posso fazer isso aqui nesse meu problema para resolver ele, certo? Mas eu só quero desenvolver isso daqui para ver o que acontece com as demais cores. Pessoal, bom, se eu coloco azul aqui e rosa de frente para ela, quer dizer que sobram o branco vai ficar de frente para o verde. Ou seja, o verde vai ficar de frente para o branco. Ou seja, pessoal, dizer ou fazer com que quando o azul ficar de frente para o rosa, eu tenho que o verde fica de frente para o branco. Bom, se eu não posso ter azul de frente para o rosa, quer dizer então que o verde não pode estar de frente para o branco. Porque sempre quando o verde estiver de frente para o branco, eu vou implicar que o azul vai ficar de frente para o rosa, e isso a Manuela não quer. Então, a gente pode tirar desse problema o seguinte, que se o azul, se ela não quer que o azul fique de frente para o rosa, o verde também não pode ficar de frente para o branco, certo? Então vejam aqui, pessoal. Então considerando aqui, se eu colocar o verde aqui e coloco o branco de frente para ela, para o verde, o que acontece com as cores restantes? É que o azul vai ficar de frente para o rosa necessariamente, e isso a Manuela não quer, certo? Então, que outras informações que a gente tem? A gente tem que o azul não pode ficar de frente para o rosa, ou seja, azul não pode ser paralelo à parede que ficar em azul, não pode ser paralela à rede que a gente à parede que a gente pode pintar de rosa, certo? E isso implica também que o verde não pode ser paralelo à parede branca, ou seja, o verde não pode ficar de frente para a parede branca, ok? Então a gente tem essas informações. Outra informação aqui que eu gostaria que vocês observassem também é a seguinte. Pessoal, se eu escolho uma cor para uma determinada parede, quantas será que são as possibilidades que eu tenho de cores para escolher aqui na parede de frente a que eu já escolhi? Vejam que aqui eu escolhi o verde para P4, certo? Eu quero saber quantas são as possibilidades de cores que eu tenho para colocar aqui na parede de frente a P4. Bom, pessoal, eu sei que eu não posso colocar o branco de frente ao verde. Porque se eu colocar o branco de frente ao verde, necessariamente, então, o azul vai ficar de frente para o rosa. E isso a Manuela não quer. Então, se de todas as minhas possibilidades, e além disso, eu estou considerando que cada parede tem que ter uma cor, bom, eu não posso colocar o verde aqui, porque o verde eu já usei.
certo? Então eu não posso colocar o verde de frente para a parede verde, porque eu já usei verde. Eu não posso também colocar o branco, porque se eu colocar o branco, o azul vai ficar de frente para o rosa. Então aqui, pessoal, eu tenho apenas duas possibilidades, duas possíveis cores que eu posso colocar na frente da parede verde. E isso, pessoal, acontece para cada uma dessas cores, certo? Qualquer uma das cores que você colocar numa primeira parede, você vai notar que na parede de frente a dela, você vai ter apenas duas possibilidades, certo? Porque lembrando, para cada uma dessas cores aqui, ó, a gente não pode colocar uma cor de frente a ela. Ou seja, eu sei que o azul não pode ficar de frente ao rosa, assim como o rosa não pode ficar de frente ao azul. O verde não pode ficar de frente ao branco, assim como o branco não pode ficar de frente ao verde. Então, se a gente pinta a parede de uma cor aqui, essa parede aqui, a parede paralela a ela, a gente só tem duas opções de cores para colocar nessa parede que é de frente a dessa. Então, se eu escolher uma cor aqui, por exemplo, o rosa, eu sei que eu não posso colocar o azul aqui. Eu posso colocar apenas o verde ou o branco, ou seja, apenas duas cores. Então, com isso em mente, pessoal, vamos determinar então a quantidade de possibilidades de cada uma dessas cores que a gente pode colocar nessas paredes aqui, certo? Então, começando aqui pela parede 1, pessoal. Como não tem nenhuma restrição por enquanto, pessoal, eu posso escolher aqui aleatoriamente qualquer uma delas. Estou escolhendo a P1 aqui arbitrariamente, ok? Decisão minha. Pessoal, como não tem nenhuma restrição, eu posso utilizar qualquer uma das cores para pintar a P1. Não tem nenhum problema, certo? Por enquanto. Então, quantas são as possibilidades que eu tenho? Quantas são as possibilidades de cores que eu tenho para pintar a parede 1? Bom, se eu não tenho nenhum problema com essas cores, pessoal, eu posso utilizar todas elas, qualquer uma delas. Bom, mas se no total elas são 4, eu tenho 4 possibilidades para pintar a parede 1. Certo? Então aqui eu vou criar um exemplo, respeitando todas essas condições desse problema, para nos ajudar a colocar as quantidades nas demais casas. Certo? Então aqui, pessoal, estou dizendo para vocês que eu coloquei na parede 1 a cor rosa, certo? E eu quero determinar agora as outras, certo? Lembrando, pessoal, o que eu disse para vocês? Que a gente sempre tenta ir para a situação que for mais restritiva. Veja que como eu já determinei a parede 1, a gente sabe que quando a gente coloca uma cor numa determinada parede, eu vou ter uma restrição na parede de frente a dela. Pessoal, qual que é a parede de frente a P1? A parede de frente a P1 é a P3. Então eu sei que a P3 ela vai ter uma restrição. Então, ao eu fazer a escolha da P1, eu tenho que vir necessariamente aqui para a P3, porque ela é a parede mais restritiva, é a situação mais restritiva. Eu tenho menos possibilidade de colocar nela, então tem que partir necessariamente para ela. Se eu não fazer isso, eu vou encontrar um problema no resultado, certo? Na hora de fazer nossa contagem e portanto, no produto delas, certo? Então, eu vou partir aqui para P3. Meninos, se eu escolhi para a parede 1 a cor rosa, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui na parede 3? Pessoal, lembrando que eu não posso utilizar o rosa, porque eu já usei, só posso pintar as paredes, cada uma com uma cor diferente, certo? E eu também não posso utilizar a azul, porque a Manuela não quer que o azul fique de frente para o rosa. Lembra que eu disse para vocês, quando a gente pinta uma parede, a gente tem apenas duas possibilidades para a parede de frente dela? E é por isso, porque eu não posso nem usar a cor que eu já usei e nem a cor azul, no caso aqui do rosa, certo? Então a gente sobra com quantas possibilidades aqui para colocar na parede 3? Duas. Que a saber, no caso desse exemplo, é o verde ou o branco, porque eu não posso colocar o azul de frente para o rosa. Não posso colocar, como eu estou considerando o azul aqui, não posso colocar o rosa aqui, certo? Então estou dizendo para vocês que eu escolhi a cor branca, certo? Branco. Então continuando aqui na formação do meu problema, certo? Então eu tenho o rosa para a primeira parede, já determinei que a parede 3 eu coloquei o branco, certo? Eu ainda não determinei a P4 e vou olhar agora para P2. Pessoal, como eu construí a parede 1 não tendo problema com a parede 2, quer dizer que a parede P2 e P4 não vai ter problema também. Senão eu estaria num problema sem solução, certo? Vejam que aqui as cores que sobrou são azul e verde. Eu não tenho problema de azul ficar de frente para o verde.
A única coisa que eu sei é que azul não pode ficar de frente para o rosa e nem o verde para o branco. Então, azul com verde não tem problema, certo? Sei, azul com verde aqui não tem problema. Então, eu estou dizendo para vocês, eu quero determinar então quantas são as possibilidades que eu tenho de cores para colocar aqui. Bom, meninos, se eu tô, cada parede tem que ter uma cor diferente, e eu já usei o rosa e o branco, quer dizer que restam quantas? Apenas duas, ou o azul ou o verde. Certo? Então eu tenho duas possibilidades para colocar na parede 2. Então estou dizendo aqui para vocês que eu estou escolhendo para colocar na parede 2 o azul, certo? Então estou escolhendo o azul aqui. E agora eu quero olhar justamente aqui para a parede 4. Bom, meninos, se eu tenho que usar, cada parede tem que ter uma cor, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na parede 1? Bom, pessoal, se eu já utilizei 3 delas, na parede 4 tem apenas uma possibilidade, certo? Que a saber é a verde. Então, para resolver esse problema, basta a gente fazer o produto agora dessas 4 quantidades. Porque a gente construiu de forma lógica aqui e conseguiu determinar de forma coerente cada uma as possibilidades de cada uma dessas situações aqui, que são pintar a parede 1, pintar a parede 2, pintar a parede 3, pintar a parede 4. Então, para te determinar, então, de quantas maneiras diferentes ela pode pintar o seu quarto, basta fazer esse produto dessas quantidades. Então, a gente tem 4 vezes 2 vezes 2 vezes 1, que é 16. Por quê? 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 1 dá 16. Certo? Então, pessoal, independentemente da cor que eu utilizasse aqui, eu sempre teria apenas duas posições, duas opções para colocar na parede de frente a P1, certo? Para qualquer um desses valores. Porque eu sei que para qualquer cor aqui, eu não posso colocar uma de frente a ela, certo? Do rosa eu não posso colocar o azul e do azul eu não posso colocar o rosa. Da mesma coisa da de baixo. De frente ao verde eu não posso colocar o branco. E de frente ao branco eu não posso colocar o verde. Então, para qualquer uma dessas 4 cores aqui, eu tenho apenas duas opções. Se eu já coloquei ela numa cor, numa parede, na parede da frente eu só tenho duas opções para qualquer uma dessas 4. Então, apesar de eu ter utilizado um exemplo específico aqui, para qualquer um dessas cores que você começar fazendo o valor, você vai encontrar essa mesma frequência aqui, certo? Então, com isso, a gente consegue ver que a nossa solução está correta, certo? Não tem nenhum problema, nenhum furo. Então, pessoal, com isso a gente encerra os exercícios destinados para essa semana, certo? Espero que todos possam ter compreendido os problemas que eu resolvi aí. Né? Se não, deixem aí no comentário suas dúvidas ou alguma coisa que vocês gostariam de fazer alguma observação. Se tudo mais, se apesar de tudo isso que eu fiz, e vocês ainda têm a opção de rever os vídeos, para caso vocês não tenham entendido certa coisa, se vocês não tiverem entendido após fazer tudo isso, vocês podem me perguntar durante nossos plantões que eu tenho feito com vocês aí durante a semana, certo? E apareçam por lá que eu sano suas dúvidas. Então, obrigado aí pela paciência e a gente se vê por aí. Um abração, até mais.